A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente, pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui, meus irmãos, neste canal para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como material a revista da editora Betel. E nesse quarto trimestre de 2025, nós estamos falando sobre os personagens bíblicos virtuosos e marcantes. E esse material ele foi elaborado pelo nosso pastor Valdir Alves de Oliveira, tem muito nos abençoado. E hoje, meus irmãos, nós vamos trazer aqui uma pré-aula, algumas informações para que nossos professores, junto com seus conhecimentos, com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Nós hoje vamos falar sobre a lição de número 8, que vai trazer como personagem marcante e virtuoso da palavra do Senhor uma mulher extremamente sábia, pacificadora, mansa, que é Abigail. Então é Abigail, sabedoria que desarma conflitos. Esse é o tema, esse é o título da nossa lição. Então aqui a gente já destaca para os nossos alunos a importância de se ter sabedoria para pacificar, para apaziguar. Por isso Jesus lá na frente já vai dizer lá no Sermão do Monte que bem-aventurados são os pacificadores, né? Então a gente precisa ter isso em nosso coração. Nós somos cristãos, nós fomos chamados para desarmar conflito, para desmontar armadilhas, para acalmar situações. Você precisa ser um agente pacificador, manso, tranquilo, para que ambientes sejam transformados pela sua ação, pelos seus conselhos, pela tua ação. Isso dentro do nosso lar, dentro de casa, dentro da família, dentro do trabalho, dentro da escola. Você precisa ser conhecido como aquele que ajuda a acalmar ambientes, porque no ambiente de calma, no ambiente tranquilo, o Espírito Santo habita, as coisas acontecem. No conflito, na discussão, na confusão, quem está é o espírito das trevas, é o inimigo das nossas almas que habita nesses ambientes de confusão, de discussão. Então lembre-se disso, você que é cristão, use essa passagem, esse exemplo de Abigail, essa passagem dessa mulher, para entender que as coisas precisam estar calmas e tranquilas para que se possa ter resoluções de conflitos. Grandes conflitos, grandes confusões podem ser acalmadas e evitadas através da sabedoria de pacificamento, de apaziguamento. Então isso a gente precisa trazer para os nossos corações. Lembrar que Jesus é o príncipe da paz, meu irmão. Então, é um ambiente que não tem paz, Jesus não está e não vai conseguir você resolver nada. Lembre-se disso, prepare o ambiente, traga paz para o ambiente, busque sabedoria em Cristo para apaziguar o ambiente, para que depois você veja o que pode ser feito para resolver ali, e você traz à baila aquela situação que precisa ser avaliada, mas primeiro num ambiente de sossego e paz, para que as coisas fluam. Foi exatamente isso que Abigail fez dentro de um ambiente que estava totalmente previsto de ter confusão, de ter guerra, de ter morte, de ter sangue. Abigail vai, atua e evita esse conflito. É isso que nós vamos ver dentro dessa lição. O nosso texto áureo vai falar 1 Samuel, capítulo 25, versículo 24, onde vai mostrar justamente Abigail atuando diante desse conflito, ao que vai dizer: e lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão,
Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Então aqui, só para a gente entender, né? O Davi ainda não era rei, mas já estava sendo preparado, já estava tendo toda aquela caminhada para chegar ao trono completo de Israel, e ele já tinha ali, ele e seus valentes, e Davi tinha um costume de proteger ali, de atuar, né, protegendo os pastores de ovelha, protegendo ali aquelas pessoas dos ataques de outras tribos, do ataque de salteadores. Então, quando ele estava ali naquele ambiente onde ele não ficava ali passeando, ele ficava de olho e vigiando e protegendo, atuando como se fosse uma defesa ali do povo de Israel, além do exército que ainda tinha do rei Saul. Então ali Davi fazia um serviço paralelo ao exército. Então Davi estava protegendo ali aquele povo. E durante muito tempo, enquanto ele esteve ali na região do Carmelo, ele protegeu os pastores do marido de Abigail, chamado Nabal. E vai chegar um determinado momento em que Davi ele vai precisar de alimentos para ele e aqueles homens que atuavam com ele. E ele vai lembrar que Nabal era um homem rico, que estava ali, tudo certinho, e que ele tinha defendido por várias vezes os seus pastores, protegido o seu rebanho, dado livramento e evitado prejuízos para o Nabal. Então Davi concluiu que naturalmente, por um costume, Nabal traria um retorno, daria um agrado a Davi ali, porque em retribuição tudo o que Davi fez. Mas infelizmente o Nabal era um homem de difícil conversa, um homem de mente dura, de coração duro, e aquele homem não tem a atitude que Davi esperava que tivesse. Muito pelo contrário, além dele não retribuir o bem com o bem, ele retribui com o mal, porque ele humilha os homens de Davi que foi, ele despede os homens de qualquer maneira, e aquilo gera um estopim para um conflito. Então o contexto é esse, é isso que nós vamos ver na lição, e você vai ver Abigail entrando nessa batalha aí, nesse ambiente, para acalmar, não para piorar, não para puxar a sardinha para um lado para o outro, mas para evitar o conflito. Então destaque isso para o seu aluno. Na verdade aplicada, a gente vai ver que nós devemos cultivar, com a ajuda do Espírito Santo, virtudes que nos capacitem a ser agentes apaziguadores em todos os ambientes e situações. Então precisamos buscar no Espírito Santo a sabedoria de se calar na hora certa, de falar na hora certa, de usar o tom de voz certo, de buscar as palavras melhores para a hora certa. Então cuidado, nós precisamos ter esse envolvimento com o Espírito Santo para ter essa sabedoria do que falar. Foi isso que Abigail fez, não veio dela, veio do Espírito Santo, que deu a sabedoria, que deu as palavras, que liberou a mente dela para falar as coisas certas que nós vimos aqui no texto de referência, como ela vai humildemente, como ela assume a culpa, como ela vai com palavras mansas e abranda, porque a Bíblia diz, meu irmão, que a palavra mansa, ela abranda a ira, né? A palavra dita no tempo certo, na hora certa, ela é uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Então lembre-se disso, a palavra mansa acalma o furor. Lembre-se disso, destaque isso para o seu aluno, para que você guarde essa informação e lembre, quando alguém te afrontar, quando você estiver diante de um conflito, lembre-se que a palavra mansa, assuma a culpa, meu irmão. Olha o que Abigail fez. Diante daquele cenário, ela não tinha nada a ver com a história. Ela foi lá e disse: seja sobre mim a culpa, Davi. Lembre-se que a culpa está para mim, eu sou tua serva, calma, vamos conversar. E aquilo ali já deu uma acalmada no Davi e nos seus homens, e aí ele vai escutar e a gente vai ver tudo isso na lição. Mas lembre-se, a palavra branda
acalma o furor. O silêncio na hora certa, a espera, ouvir para depois falar, tudo isso são sabedorias, são virtudes que nós precisamos buscar no Espírito Santo para poder viver uma vida em paz. Muitas pessoas são muito expert, muito cheias do Espírito Santo, mas não deixam ser guiados por ele. Na hora de um problema, ele pede, como diz, né, o antigo, 5 minutos a Deus e tenta resolver com o seu próprio mérito, com a sua própria força, com o seu próprio braço. E quantos têm tido grandes problemas, perdido até mesmo vidas por falta de sabedoria. Às vezes num trânsito, numa situação simples, meu irmão, de trânsito, um xinga, o outro xinga também, o outro vai, reclama, e o outro reclama também, dali gera uma discussão, uma briga, e acaba alguém morrendo, uma família sendo dizimada por causa de uma briga de trânsito, uma curva, uma fechada, uma passada, uma vaga de estacionamento, uma cadeira no shopping, seja o que for. Quantas pessoas têm sido mortas, têm sido trazido problemas dentro de casa, famílias têm sido dilaceradas por causa de problemas que poderiam ter sido resolvidos com uma simples palavra, com um simples apertar de mão, com uma simples assumida de culpa, com uma simples um simples sofrer o dano ali menor para evitar um dano maior. Olha quanta coisa poderia ser evitada se nós seguíssemos a sabedoria e o exemplo dessa moça, que nem é tão falada assim, mas que traz um exemplo tão importante para nós nos dias de hoje, que foi a Abigail. Então destaque isso para o seu aluno e vamos para o capítulo 1, né, que vai falar sobre a história dela. Abigail não tem muita informação sobre ela. A única coisa que a Bíblia diz que ela era esposa de Nabal, e a Bíblia diz e faz questão de mostrar quem era, qual era a personalidade desse Nabal. Resumindo como? Dizendo que ele era filho de Belial. Um homem que injusto, um homem de difícil conversa, um homem de dura serviço, um homem prepotente, autossuficiente, difícil de se conversar, né, com todas as características que o inimigo tem. Por isso ele era chamado de filho de Belial, um homem que trazia prejuízo, um homem que difícil a servir, e ela vivia com esse marido. A Bíblia não diz como ela foi se casar, em que circunstância ela se casou, porque ela tem esse perfil e o marido é totalmente diferente dela, totalmente oposto. Então, meu irmão, já vai uma dica aí, a gente não sabe como foi acontecer esse casamento, se foi arranjado, se foi obrigado, o que eles arrumaram ali para casar essas pessoas tão opostas. Mas lembre-se disso, esse tipo de casamento não flui mesmo. Você precisa buscar pessoas que vivam com a mesma visão. Você e sua esposa, você e seu marido precisam ter a mesma visão, meu irmão, a mesma forma de condução. Porque se junta um manso com um raivoso, um que tem raiva, um muito atribulado com o outro, não dá certo, meu irmão. Então a gente precisa buscar pessoas que se alinhem na sua pensamento, no seu posicionamento. E isso aqui não acontecia com Abigail. Infelizmente ela se casou com um homem totalmente oposto a ela, né? Então a gente vai ver que ela teve prudência, enquanto Nabal não tinha prudência diante daquele cenário, né? Aí vai falar sobre as características dela, né? A história dela e a característica. Primeiro, de ser humilde, né? Você vê no texto que nós lemos que ela era humilde. Ela foi lá e ela assumiu a culpa. Ela se prostra diante de Davi. Quando a notícia chega para ela através do seu empregado, dizendo que o Nabal tinha despedido de qualquer maneira os funcionários de Davi, os soldados de Davi, que vieram pedir alimento em retribuição ao trabalho que eles faziam protegendo as coisas de Nabal, a Abigail já sabia que aquilo ali ia dar problema. Ela era uma mulher sábia e perspicaz, que se antecipou o problema e humildemente ela preparou tudo que Davi tinha pedido, não chegou lá de mão vazia, e quando ela se apresenta, ela se prostra, ela vai chamar Davi de Senhor, ela vai se colocar como servo. Tudo isso é humildade, meu. Tudo isso é você se colocar
na disposição do outro, é você tentar entrar ali para trazer um apaziguamento através da sua descida, para que você não venha chocar com aquela pessoa. Então ela vai, se apresenta dessa forma, humildemente, mansamente, e você vai ver a diferença que fez, porque Davi já vinha para a casa de Nabal, já vinha com seus homens armados, pronto para vir para a guerra, para se vingar da parte de Nabal, que não retribuiu da forma que ele queria que retribuísse. Então a Abigail se antecipa, não entra no meio do conflito, entra no meio do trajeto de Davi e impede que ele chegue na casa de Nabal já com sangue no olho, onde não teria mais como resolver nada, ele ia dizimar todo mundo, porque ele iria querer se vingar daquele detalhe, daquela situação que Nabal fez. Então veja a importância da humildade. Depois ela era mansa, né? Então ela foi lá defender sua casa usando palavras mansas e humildes. Ela não queria ver a desgraça do seu lar, ela não queria ver seus servos mortos, seu marido morto, a casa sendo casa de sangue, casa de morte. Uma mulher sábia, uma mulher humilde, uma mulher mansa, ela busca sempre o melhor para a sua casa, por mais que o ambiente não esteja bom, por mais que o marido não merecesse, por mais que o marido dela não fosse um exemplo, ela se preocupava com a sua casa, ela queria ter paz no seu lar, ela não queria que a sua casa fosse chamada casa de sangue, onde morreu todo mundo. Então ela foi lá e apaziguou com palavras mansas, como eu disse lá no início. A palavra mansa acalma o furor. Então você veja que ela tinha todos os motivos para chegar lá em Davi e falar: é isso mesmo, Davi, mata aquele cara lá, ele é muito chato, é muito ruim, ele me trata mal também, vai lá, mata ele, acaba com tudo. E ela sabia, porque ela era bonita, ela sabia que mulher, eles aliviavam, entendeu? Que a guerra ali ia ser contra Nabal e os homens. Davi não tinha costume de matar mulher, matar criança, essas coisas, não era um sanguinário, ele era um homem justo. Então ela sabia que ele ia atuar somente aonde tinha que atuar. Então ela podia aproveitar aquilo ali para se livrar do marido e viver uma vida em paz depois. Mas ela não fez isso, porque quem é justo, quem é manso, quem é sábio, quem vive cheio do Espírito Santo, não quer ver o mal de ninguém, não quer se aproveitar de situações para piorar a situação do outro. Você sempre tenta melhorar, você sempre tenta apaziguar para ficar o melhor para todos. Por isso ela era humilde, era mansa e ela tinha todos os motivos para fazer o contrário. Mas como ela era cheia do Espírito Santo, ela fez o melhor para poder evitar tragédias, evitar problemas dentro do seu lar. E a outra característica dela, ela era humilde, ela era mansa e ela era pacificadora, meu irmão. Então ela foi lá de forma humilde, de forma mansa, para qual objetivo? Pacificar. Ela foi lá e levou uma palavra de apaziguamento para Davi. Por quê? Porque ela podia ter ido humilde, ela podia ter ido mansa só para fazer com que Davi ouvisse ela. E aí quando Davi desse atenção a ela, ela podia ir ali agora e dizer: ó, vai lá, acaba com ele, é isso mesmo, Davi, ele faz isso comigo. Piorar a situação, porque ela ia contar as coisas que ele devia fazer ruim com ela. E aí Davi já estava com raiva do homem, e ainda ficar pior ainda, porque ele ia achar que o homem tratava mal a mulher e ia querer se vingar do jeito que ele tratava da esposa também. Então você vê que ela era humilde, mansa, mas ela tinha o objetivo certo. Ela foi buscar uma audiência com Davi ali naquele momento, queria ser ouvida por Davi, mas o objetivo dela era o pacificamento, o apaziguamento. Aqui, meu irmão, vai uma dica fundamental para você que dá aula, que se entre os seus alunos tiverem mulheres, explique para elas, dê esse exemplo, o poder que a mulher tem para apaziguar e para piorar uma situação entre homens, porque a mulher ela sempre tem esse poder de influenciar o ego masculino, tanto para cima quanto para
calmar quanto para baixo, para apaziguar. O homem, ele é muito voltado para fazer assim, para fazer com que a mulher tenha orgulho dele. Ele quer mostrar virilidade, ele quer mostrar força, para que a mulher se sinta ali privilegiada, se sinta segura com um homem viril do lado dela. Então a mulher, ela tem esse poder. Se ela chegar e dizer, calma, meu, eu sei que você tem, eu sei que você pode, mas não precisa, nós te conhecemos, você abranda o coração do homem. Mas se ela estigar, meu irmão, se a mulher estigar, o cara perde a estribeira e faz um monte de coisa para poder agradar e para poder se mostrar como alfa, como um homem melhor para aquela mulher. Então, na mulher tem o poder. Por isso, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. É a mulher que ela tem esse fazer de influenciar a direção e a decisão do seu marido. Se ela influenciar para bem, para apaziguar, ela calma. Mas se ela influenciar para o conflito, com certeza um homem empolgado, influenciado por mulheres, ele faz mais coisa do que se ele não for influenciado por ela. Veja o próprio Saul. O que levou Saul a ficar com raiva de Davi? Aonde foi o gatilho? Justamente no canto das mulheres. Quando as mulheres da cidade colocaram Davi numa situação melhor, de mais destaque do que o Saul, acabou ali a amizade. Quando elas cantaram aquelas músicas, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares, colocando os feitos militares, a força, a virilidade de Davi maior do que a de Saul, acabou, velho. O depoimento dela, aquela canção dela, mudou a história. Dali para frente o Saul entrou num viés de inveja, de guerra contra Davi, que nada resolveu até ele morrer. Olha que coisa, meu. A Bíblia diz que Saul tratava Davi como filho. Tinha Davi como filho. Bastou o canto daquelas mulheres, influenciou tudo. Então você veja e destaque isso, meu. O poder de influência que a mulher tem na vida de um homem. Então destaque isso, como elas podem mudar a história através da sua influência, através da presença feminina. Isso faz toda a diferença. Então nela está esse diferencial. Destaque isso para o seu aluno aí. Amém? Glória a Deus. Então a gente fecha aqui o capítulo 1, onde nós falamos da história dela. Dissemos que ela era mansa, humilde e pacificadora. E agora a gente vai para o capítulo 2, onde nós vamos ver a ingratidão de Nabal e a humildade de Davi. A ingratidão do Nabal é que causou esse conflito, que causou esse mal-estar, que causou esse estopim para uma guerra. O Nabal não retribuiu o bem que Davi fazia ao proteger seus pastores e os seus bens, meu. Não custava nada, era um costume da época. Os donos dos rebanhos, os donos dos pastores, na hora de tosquear, na hora de fazer ali o lucro, ele dividia um pouquinho com aqueles homens que protegeram, que guardaram lá no campo aqueles homens, os seus pastores, os seus bens. Era um costume, não havia uma lei, não havia uma regra, mas era um costume de boa convivência. E Davi foi lá numa situação de extrema necessidade, porque estava com fome, não tinha alimento, e lembrou que ali tinha um homem abastado, que tinha condições de abastecer aquele povo de tal forma que não trouxesse prejuízo. Uma ajuda que Nabal desse ali, não ia deixar ele mais pobre, não ia fazer ele passar fome. E Davi sabia que ele tinha condições suficientes de prover os alimentos que eles precisavam e continuar vivendo rico e abastadamente. Mas o homem ruim, e ruim de serviço, ruim de dura serviço, um homem ingrato, um homem prepotente, não quis reconhecer o favor que Davi fez e não ajudou e deixou Davi passando necessidade, ainda humilhou os seus mensageiros. Aquilo gerou uma ira, aquilo gerou um problema, e o funcionário, o próprio servo ali, foi lá na esposa e disse: ó, nosso patrão aí, o marido aí, o Nabal, fez uma coisa terrível,
vai dar problema, com certeza isso vai dar problema. Ele despediu aqui os funcionários do Davi de uma forma totalmente fora do comum, e os homens vão lá reclamar, vai entregar, e Davi vai vir aqui, com certeza. Nesse momento, humildemente, Abigail falou: prepare comida, prepare o que eles vieram pedir, me arruma o jumento aí, o bode, o transporte, prepara tudo, que eu vou atrás desses funcionários de Davi, vamos encontrar ele no meio, porque senão vai dar confusão. E aí, aqui tem um ponto muito interessante. Ela encontra Davi com a comida na mão, né? Aqui vai um ponto para que você explique para os seus alunos. Não tente resolver conflito, não tente discutir, não tente argumentar, resolver situações com fome, meu. Fome gera mau humor, fome altera nossos hormônios e você fica mais difícil de ouvir. Primeiro se alimente. Você pode perceber que grandes negócios são fechados sempre aonde? Na mesa de um restaurante. Vamos fazer um jantar de negócio, vamos fazer um almoço de negócio. Por quê? Porque ali a pessoa vai comendo, se serve bem, depois que está todo mundo satisfeito, aí se coloca o assunto na mesa, o contrato na mesa, e geralmente nesses ambientes se fecha bons contratos, se fecha bons negócios para os dois lados. Por quê? Porque eles não estavam com fome. Parece bobeira, parece uma coisa boba, mas faz muita diferença. Por isso, às vezes, que dá confusão dentro de casa, que a esposa falta essa sabedoria de primeiro ver o ambiente, primeiro alimentou o homem para depois falar. Primeiro ela chega humildemente, já com a comida na mão, Davi já se alivia, já viu o alimento ali. Às vezes a esposa quer falar uma coisa, quer contar uma coisa para o marido, alguma situação que está tendo dentro de casa, aí o homem acaba de chegar do serviço, com fome, cansado, cheio de problema, pisa dentro de casa e a mulher já desaba tudo. A má notícia, tudo ruim que aconteceu, joga tudo em cima do cara, e aí dali começa a confusão, porque ele já está com fome, ele está mal alimentado, mal descansado, cansado. E aí quando aquela má notícia chega, junta tudo e gera um conflito. Então, tenha sabedoria como ela sorri. Tem o momento certo e as palavras certas para se usar, o tom certo. A mulher, ela tem que ter esse filho. Assim como o homem também, diante de situações, você precisa saber que palavras usar, em que momento falar, né? Como se dirigir, o tom de voz, tudo isso influencia. Escolha. Veja que Abigail vai falar com ele, escolhendo as palavras. A tua serva veio aqui, jogue a culpa sobre mim, acalma, não faça isso, você é um bom líder, Deus vai te colocar como rei, daqui a pouco tudo vai se acertar, não estraga, não suja a tua mão à toa não, é agora, espera um pouquinho, aí o alimento aí que você precisa, dá teu alimento aí o pessoal, fica tranquilo, o homem lá é injusto, o homem é o cabeça dura, mas tu não, tu é um anjo de Deus, tu é um homem segundo o coração de Deus, faça conforme a mão do Senhor contigo. Aí aquilo ali já, desmontou Davi. Aquilo ali já desarmou Davi e os seus homens comeram, ficaram mais sossegados, e Davi vai entender que Deus usou Abigail e aquilo ali acalma e eles voltam. E você vai ver aqui justamente humildade que mudou a história. Então Nabal, nós vamos ver que Nabal pagou o mal com o mal, né? Nesse capítulo vai falar aí, ele paga o bem que Davi fazia com o mal de não ajudar. Depois você vai ver que o poder das palavras, você vê que Nabal despediu os funcionários de Davi, desacatando, mandando embora, dizendo, não sei de nada, não vou dar nada. Mas a palavra de paz de Abigail já acalmou, já tranquilizou. Por isso eu falei, palavras certas, palavras de paz, palavras de tranquilidade, o tom certo, a palavra certa, o momento certo, faz toda a diferença. Destaque isso para o seu aluno. 2.3, bem-aventurados pacificadores, meu irmão. Jesus já falou isso lá no Sermão do Monte, e Abigail, antes mesmo de Jesus falar, já viveu essa promessa. Olha a bem-aventurança, olha quanta tragédia,
Olha quantas pessoas ela preservou, meu irmão. Bem-aventurada, ela foi feliz ali, ela pacificou, ela levou o que Davi precisava, ela assumiu a culpa, ela usou palavras mansas, ela foi com sabedoria e ela acalmou, por mais que ela tivesse motivos para piorar a história. Porque se ela chega lá mesmo e conta que o cara era ruim como marido para ela também, acabou mesmo. Aí mesmo que Davi já ia vir mais rápido ainda, ia destruir tudo, o cara já estava com raiva. Então você vê, a pacificador é assim, ele assume a culpa, ele sofre o dano mesmo, para poder evitar um conflito maior. Olha que interessante, a Bíblia diz, sofre o dano, não se queixe um irmão contra o outro, o juiz jaz à porta. Às vezes alguém fez alguma coisa com você, às vezes alguém não retribuiu da forma que você esperava, deixa que Deus julga, meu. Deixa que Deus está vendo, Ele está na porta, Ele sabe, meu. Você fique tranquilo, você sofre o dano que Deus repõe. A Bíblia diz que se alguém te roubar alguma coisa, não peça de volta, deixa levar. Se teu inimigo pedir para caminhar uma légua, caminha duas, assume a culpa, seja humilde, deixa Deus trabalhar, na hora certa Deus reverte o quadro. Bem-aventurado os pacificadores. Então a gente precisa aprender isso. Quantas confusões, quantos problemas seriam evitados se a gente fosse mais pacífico, se a gente fosse mais tranquilo, se a gente assumisse a culpa do outro, reconhecesse o erro. Da Abigail não tinha nada a ver, não tinha nada feito, nada de errado, mas ela foi lá e disse para Davi, seja sobre mim a culpa, Davi. Aquilo ali já quebrou. Pacificador, objetivo é evitar conflito, não é aproveitar aquela centelha para se vingar da outra pessoa. Tudo isso é Deus que faz, Deus que se vinga, Deus que retribui, Deus que pesa na balança, Deus que dá o retorno, é tudo com Ele. Nós somos um com o outro, nós somos falhos de um mesmo jeito um do outro. Ele tem falha de um jeito, você tem falha de outro. Então não fique tentando resolver as coisas através do seu próprio braço. Foi o que Abigail fez. Deixa Deus fazer a justiça. Vamos lá, vamos trazer paz, vamos trazer ambiente calmo, para não venha morte dentro dessa casa, para que pessoas inocentes não venham morrer, para que alguém que não venha sujar a mão de sangue à toa. Então olha que Davi, olha o que Abigail nos ensina nesta manhã. Não devemos pagar o mal com o mal, mas sim praticando o bem. Com certeza Nabal tratava mal, mas ela participou com o bem. Foi lá, levou a comida, apazigou, acalmou e deixou tudo tranquilo. E Davi não fez nada do que tinha que fazer, não fez aquilo que estava planejado, acalmou o conflito, evitou o conflito através da bem-aventurança, da pacificação. E você vai ver agora, né, no capítulo 3, que ela houve recompensa por essa atitude na vida dela, né? Então a gente vê aqui, Abigail, uma mulher sábia. Nós já falamos o poder, né, da sabedoria feminina, como a mulher influencia nas decisões do homem, como uma mulher sábia, ela calma, ela tranquiliza, né? Porque geralmente o homem, como eu já falei, ele quer mostrar para a mulher que está na liderança, que é o cabeça, que é o que manda, que é o viril, que tem as coisas, e às vezes a mulher ali acalmando, aquilo ali evita conflito. Quantas vezes, meu, um homem às vezes arruma confusão em trânsito, em bar, em restaurante, em mercado, porque ele quer provar para a mulher dele que ele não vai levar o desaforo para casa, que ele é o homem, que ele é o defende. Mas aí a mulher do lado diz, calma, amor, deixa passar. Você não vai ser menos homem para mim porque levou esse desaforo. Você não vai ser menos homem para mim porque não reagiu a essa situação. Melhor você aqui do meu lado, viva, eu conheço, eu sei a tua essência. Olha a diferença que uma mulher faz. Agora, se ela ali na hora vai deixar isso assim, não tá me vendo aqui, e não sei o que, se estimular, aí mesmo que o cara vai querer partir para o conflito, parte para a briga e dá uma confusão, acaba muitas das vezes. Quantas pessoas perdem a vida por discussões assim, por influência, por instigada das mulheres, né? Então, a gente precisa entender que a mulher, sim,
ela tem esse diferencial sim. Deus colocou na essência feminina essa capacidade de apaziguar, de amansar o homem. Por isso a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com a sua própria mão destrói. Então veja que aí Abigail, fazendo esse papel de pacificadora, ela vai ter agora uma recompensa, aonde ela vai ver, né, que ela evita o conflito, que Deus deu sabedoria, né, que ela era uma mulher formosa, ela conseguiu sim ter uma beleza física que chamou a atenção de Davi. A beleza física de Abigail facilitou sim a chegada dela a Davi. Davi viu uma mulher bonita vindo ao seu encontro, ele acalmou, ele deu ouvido, mas o que fez a diferença não foi a beleza física de Abigail, mas a beleza interior e a sabedoria e a presença do Espírito Santo dentro dela. É isso que as pessoas precisam entender. Às vezes as pessoas trocam mulheres sábias e cheias do Espírito Santo pela beleza física. E ser só externo não adianta. Ela não chegou ali só com sua beleza, ela soube o que falar, ela soube como agir. A beleza interna dela, o espírito manso, o espírito tranquilo, a sabedoria, a mansidão na voz é que fez a diferença para evitar o conflito. Então destaque isso para o seu aluno. A beleza física dela tinha sim, chamou a atenção de Davi sim, no meio daquela confusão, uma mulher bonita vindo ao encontro, chamando o rei, ele deu atenção mais fácil, chamando a Davi naquele momento. Mas o que fez a diferença, o que acalmou, o que evitou a desgraça, foi a mansidão, a personalidade, a beleza interior que Abigail tinha. Então destaque isso para o seu aluno, né? E a sabedoria preserva a vida, né? Então agora Abigail, ela retorna, seu marido está dando um banquete, se embriagando, não estava nem sabendo do que estava acontecendo. Aí Abigail espera aquilo passar. Olha agora, olha aqui a diferença, como Deus trabalha na sabedoria duas vezes a favor de Abigail. Sabedoria nas palavras e na hora certa de falar com Davi, deu a comida, esperou, foi lá, falou e resolveu o conflito. A mesma coisa agora em casa. Quando ela chega de volta, Nabal está dando um banquete, todo bêbado, embriagado, nem sabia de tudo que ele podia ter acontecido, que ele estava para ser morto, a minutos de ser morto, e ele estava fazendo festinha. E aí o que acontece quando ela chega em casa? Ela não desaba sobre ele, dizendo: tá vendo, você é um inútil, você é um enduro, e estava expondo a gente aqui, o homem estava vindo aí com 600 homens para matar todo mundo aqui, tu dando festinha. Ela não traz a notícia dessa forma, ela tem a sabedoria novamente, e mais uma vez Deus usa a sabedoria dela para agir em favor dela. Quando ela viu esse cenário, ela se calou, ela ficou na dela e deixou o homem lá fazer o que estava fazendo a fé. A Bíblia diz que depois que passou a embriaguez, e depois que ele se amanheceu, aí ela foi conversar com ele e dizer: olha, Nabal, aquela situação que você fez de não dar as coisas para Davi, de despedir aqueles homens de qualquer maneira, gerou um problema grave. Davi estava vindo aqui para matar todo mundo com seus homens. Eu fui lá, intercedi e consegui acalmar, levei as comidas que precisava. Ela deu o relatório. A Bíblia diz que quando ele ouve essa notícia e vê o risco que ele passou, ele toma um choque. A Bíblia diz que ele teve uma apoplexia, uma hemorragia cerebral, tamanha aquele choque. Deus usou essa situação para dar cabo na vida de Nabal, que era um homem ruim, de Belial, né, totalmente fora. Chegou o tempo de Deus na vida dele, Deus fez o juízo e livrou Abigail daquela situação. Tá vendo como é Deus que dá o livramento, como é Deus que trata? Deus arrancou Abigail daquela situação sem ela precisar sujar a mão, sem ela precisar fazer nada de diferente, através da mansidão, da sabedoria e da palavra na hora
certo, ela esperou o homem melhorar, deu a palavra, Deus agiu, como agiu lá com Davi, acalmando Davi, fazendo ele voltar, agiu também na casa dela, fazendo o quê? Tirando a vida de Nabal. A Bíblia diz que Deus o feriu, Deus o matou e arrancou Nabal da vida de Abigail e a recompensou, né? Porque Davi, quando percebeu, quando soube que Abigail estava viúva, ele entendeu, ele lembrou daquela mulher bonita, daquela mulher tão sábia que o convenceu a fazer uma coisa diferente. Davi falou: quero essa mulher ao meu lado. Quando descobriu que ela ficou viúva, não esperou nem o luto, foi lá, já mandou mensageiro e chamou Abigail para ser a sua esposa. Então, o que aconteceu? Deus arrancou Abigail da mão de um filho de Belial e colocou ela na mão do filho dele, de um homem segundo o coração dele, do rei Davi, e ela passou a ser esposa dele, viúva de Nabal, tranquilo, tudo na lei, tudo certinho, e ela passou a viver em paz, em segurança e sossegada ao lado de Davi. Deus recompensou o espírito manso e o espírito sábio e humilde de Abigail, para a honra e glória do nome dele. Então, meu irmão, leva essa palavra, guarde essa lição importantíssima. Seja humilde, seja manso, seja pacificador, sofra o dano, assuma a culpa e deixa que Deus faz justiça por nós. A Bíblia diz que o Senhor é justiça nossa, meu irmão. Ele é a nossa bandeira, ele é o justo juiz. Foi assim que ele fez na vida de Abigail e assim ele vai fazer na nossa vida também. Não é você que resolve, não é você que discute, não é no seu braço que as coisas vão acontecer. Seja humilde, fique tranquilo e procure apaziguar, procure pacificar, porque os mansos herdarão o reino do céu, os pacificadores herdarão o reino do céu. Tudo Deus trabalha a favor desses que têm esse espírito que o agrada. Pacificação, mansidão, humildade, tudo isso Deus trabalha e agrada-te na vida de cada um de nós. Então que nós possamos ficar com essa lição, ter isso na nossa mente, e toda vez que você estiver numa situação dessa, de conflito, tiver que falar alguma coisa, lembre-se dessa mulher. Sabedoria nas palavras, a hora certa de falar, preparar o ambiente, não falar com fome, deixar tudo tranquilo, e que Deus vai te recompensar e mudar a história. Amém? Que Deus te abençoe, fique com essa lição, fique com uma ótima aula aí na escola bíblica e aprenda com essa mulher tão sábia e tão humilde que foi a Abigail, que mudou a história, mudou o cenário e evitou um conflito. Que nós possamos ser conhecidos como os pacificadores do Senhor também. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.